Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha Carolina França. Há um tempo que eu não gravo, né, devocional, mas ontem eu tava trabalhando de babá. Pra quem não sabe, eu já trabalhei há muitos anos de babá, e aí por conta disso fui convidada pra ficar com as crianças, né. Eu tive uma experiência ontem, né, na verdade, depois que as crianças foram dormir, eu fui pra fora. Queria até gravar ontem lá, só que a tradução da linguagem deles estava muito ruim, a bíblia deles lá, e aí eu preferi não gravar ontem, gravar hoje. Quando eu sentei, ouvi os barulhos, sabe, das coisas de noite, assim, eu fiquei pensando no quão Deus era bom. Do nada me veio uma nuvem de maresia. E eles não moram tão perto da praia, o que me fez estranhar. E eu imaginei assim, Deus quer falar comigo hoje. Eu tava ali embaixo exatamente esperando o quê? Esperando a farmácia chegar. Nessa que eu fui botar a fralda no menino que eu cuido, eu vi que ele tava cheio de roupa. Porque o que acontece? Ele já é mais velhinho, só que ele ainda faz xixi na cama, né? De noite. Falei, não, ó, fica tranquilo, que a tia já encomendou a fralda já tá chegando, então tem que esperar. Mas faz o seguinte, bota uma toalha debaixo de você que não vai ter problema. E nessa que eu fui trocar a fralda dele, eu vi que ele tava cheio de roupa. E aí eu falei assim, nossa, Deus quer falar outra coisa comigo, não é simplesmente contemplar a natureza e ver como Deus é bom, como misericordioso Ele é com as nossas vidas, como Ele traz coisas boas pra gente sem a gente merecer. Essa é real, Ele nos dá coisas que às vezes a gente nem merece, né? Ele nos garante, né, a misericórdia. E eu fui tirando uma bermuda, fui tirando outra. E aí eu concluí que ele, depois que eu botei a toalha nele, ele levantou, tirou a toalha e botou mais roupas. E o que me fez pensar em duas coisas. Uma, o medo de molhar a cama era tão grande que fez com que ele botasse várias roupas pra ver se ele molhasse a cama, né? Ele sentia vários shorts, ele botou acho que uns 6 shorts, um em cima do outro. Só que contudo, eu fiquei pensando assim, o medo nos faz nos revestir de um semblante de que não é o nosso. Por exemplo, se você tá com medo, você mostra que você tá com medo. E aí eu me perguntei isso. Será que eu tenho mostrado que eu tenho medo? Será que eu só tenho mostrado que eu sou a Carolina forte, corajosa, valente, que tá sempre com um sorriso no rosto? O que me faz pensar é até onde o medo tem me paralisado, sabe? O medo nos paralisa a ponto de não viver algo. E 2, o medo nos reveste de um semblante que não é nosso. Por que eu falo isso? Porque no caso do menino, ele não deixou de dormir, porque ele sabia que ele tinha que dormir, porque eu, um adulto, estava falando pra ele dormir. No caso dele, ele dormiu, só que ele se revestiu. E aí me fez olhar pra Bíblia, né? Eu falei assim, meu Deus, Deus quer falar comigo sobre medo. Das duas, uma, ou eu revestida de roupas, de acessórios, ou eu tô me paralisando, ou eu tô paralisada. E aí eu fiquei nesse dilema. E aí lá no Salmo 55, fala o seguinte, 55:4. O temor e o tremor vieram sobre mim, e o horror me oprimiu. E eu disse, se eu tivesse asas como a pomba, porque então eu voaria para longe, ficaria descansado. E aí, se a gente parar pra pensar nesse versículo, a gente já tem 2 dilemas. Eu falo do temor e do tremor, né? Eles vieram sobre mim, eu fiquei com medo e eu quero fugir. Eu quero fugir dessa circunstância. Eu quero deixar de pensar nisso e quero viver outras coisas, então pra mim seria mais fácil fugir. E aí eu fiquei pensando em mim, falei assim, caramba, será que eu tenho fugido das circunstâncias? Será que as circunstâncias têm me aprisionado? Ou será que as circunstâncias que me aprisionam é mais fácil, em vez de eu lutar pra isso melhorar, eu tenho feito o quê? Eu tenho pensado assim, não, é mais fácil eu fugir, é mais fácil eu fingir, é mais fácil eu deixar de conversar, é mais fácil eu pensar que, tudo bem, isso não vai ser resolvido de uma maneira tranquila, então, em vez de eu me desgastar, é mais fácil eu botar várias camadas falando que eu tô bem, falando que eu tô tranquila, falando que eu tô zen, falando que tá tudo bem e que, em algum momento, essas roupas, essas vestimentas vão sair de mim. No caso, eu tô falando vestimenta porque eu tô bem botando uma analogia contra essa criança, que botou várias roupas, né, pra dormir, pra não molhar a cama, né? Eu pensei em mim e em que ponto eu tenho feito isso? Lá em Mateus 11:28 fala o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E aí eu pensei assim, cara, Deus, ele é o descanso, ele troca o nosso fardo, ele muda
os nossos pensamentos, ele muda as nossas visões, ele nos dá outro entendimento. E por que a gente deixa o medo nos paralisar? Porque a gente deixa o medo não fazer com que a gente pregue o evangelho, não deixe de viver os sonhos do Senhor. Eu fiquei pensando, cara, quais são os sonhos do Senhor pra minha vida? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se o medo tem te paralisado, ou se o medo tem te revestido de várias túnicas, de várias roupas, várias vestimentas que não te pertencem, de vários sorrisos trocados que não necessariamente era pra você ter sorrido. Só que Deus, ele tem mais coisas pra gente. Ele fala que ele troca o fardo com a gente. Sabe o que eu imagino quando troca o fardo? É simplesmente a gente tá com algo pesado sobre a gente. Um vestimenta de ferro, sabe? Quando a gente tá na batalha e a gente tá com aquela roupa de ferro que é pesado e que mal dá pra gente se movimentar. É exatamente isso quando a gente faz com medo. Quando o menino, ele botou várias roupas pra não fazer xixi na cama e simplesmente molhar a roupa dele ali, o que eu pensei foi exatamente isso. A gente tá com uma capa, com uma roupa de ferro e a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue se expressar, a gente não consegue falar, a gente não consegue idealizar. A questão é, você tá com a roupa, tá sem conseguir se expressar, sem conseguir abrir os braços, porque é roupa de ferro, certamente ela te impede de viver essas coisas. E aí Deus fala assim, olha, eu vim pra trocar roupa com você. Eu vou te dar uma roupa leve, um pano que você vai conseguir se movimentar, um pano que você vai conseguir se expressar, um pano que você vai conseguir mostrar que é livre, mostrar sua liberdade. E aí eu fiquei pensando assim, cara, Deus, ele faz tudo isso porque a gente se paralisa e não consegue confiar nele, e não consegue entender que ele vai fazer infinitamente mais. Vai fazer, simplesmente falar, olha, eu tô trocando o fardo com você, pra você caminhar, pra você dormir, pra você descansar e poder relaxar. Porque quando a gente bota várias roupas pra dormir, fica incomodado. Eu, pelo menos, fico. Porque você não consegue virar pra um lado, virar pro outro, porque a roupa te incomoda. A roupa para aqui, a roupa para ali, a roupa te impede, né? E aí eu tenho pensado assim, que roupas que têm me impedido de caminhar com Jesus? Que roupas que têm me impedido de viver uma vida tranquila com Jesus? Que roupas que têm me feito não confiar em Jesus? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei se o medo só tem te paralisado, ou se o medo tem te colocado várias vestimentas pra não mostrar os seus sentimentos. Isso é muito ruim, porque quando você expressar esse sentimento, as pessoas vão estranhar. Ué, mas ela não tava assim. Ué, mas foi do nada. Nunca é do nada, é sempre gradativo. O que eu falo pra você é, não se prenda, não se ponha num lugar que não é pra você estar. Porque Jesus, ele troca o fardo com você. Ele fala, vinde a mim os que estão cansados, que eu os aliviarei. Ou seja, eu trarei descanso, eu trarei tranquilidade, eu trarei paz no seu coração em meio a uma decisão tão importante. Essa semana foi uma semana muito decisiva, né? Eu troquei algumas coisas, troquei alguns pontos de vista da minha vida. E aí, o que eu tenho pensado é como Deus tem trago descanso no meu coração, sabe? Ao mesmo tempo que tem sido uma escolha difícil, é uma escolha que Deus tem falado assim, fica tranquilo que eu tô com você, fica tranquilo que eu falo com você, fica tranquilo que eu tô em comunhão com você, fica tranquilo que eu tô segurando a tua mão e tô caminhando com você, e fica tranquilo que eu tô tirando a sua armadura e tô colocando uma veste limpa, uma veste leve, uma veste que faz você caminhar e descansar e dormir e poder virar na cama sem algo te prender, sem algo te apertar, sem algo te incomodar. O que eu falo pra vocês e eu oro é que o mesmo que eu tenho vivido possa acontecer com você. Que Deus, ele possa trocar essa vestimenta, que ele possa tirar essa armadura, se caso necessário, que ele possa tirar essas várias bermudas pra você não molhar a cama de medo, mas que você possa conseguir confiar e entender que Deus tem infinitamente mais pra você e que os planos ainda estão nas mãos dele, não estão na nossa. Ele sabe o começo, o meio e o fim, porque Deus, ele era e ele há de vir. Então ele tem o controle nas mãos de tudo o que está acontecendo. Não fique com medo, não se desespere, entenda que ele faz infinitamente mais, que ele quer trocar o fardo com você. Se você gostou desse vídeo,
já curte, se inscreve aqui no canal pra gente crescer ainda mais essa família. Se você sabe de alguém que também tá com medo, assim como eu estava, mande esse vídeo pra ela, porque certamente vai trazer paz e libertar e trocar o fardo com ela, porque Jesus, ele troca todos os dias o fardo com a gente. Beijos e até a próxima. Tchau!